E aí, existe desigrejado ou não? Você é um desigrejado? Ou você está pensando ser desigrejado? Ou você aceita a te chamar de desigrejado? Graça e paz a todos vocês. Gostaria de saber de onde saiu esse jargão que nós não encontramos. Mas certamente esse jargão é satânico, foi criado aí com certeza absoluta por satanista, porque tudo que faz para satanizar a obra de Deus, eles estão felizes por isso. Então, para você entender, vamos então ao estudo em que o Espírito Santo de Deus, ele me deu, me revelando aqui para passar para vocês. Claro, por mais que a matéria e que a verdade seja, não gostam da minha pessoa. Mas a questão de não gostar da minha pessoa é um favor. Se eu não gostar, é dois ainda. A palavra que eu vou dizer aqui é baseada dentro da Bíblia e isto pode salvar você do lago de fogo eterno. Alguém já te chamou você de desigrejado? Alguém já chamou você dizendo, você tem que estar no templo de pedra? Nós vamos à igreja. Espera aí, é correto dizer vamos à igreja? Ou eu vou para a igreja? É correto dizer? Não. Por que não? Porque eu sou a igreja. Como que eu posso ir a mim mesmo? Pois a Bíblia diz que se eu sou a igreja, eu sou o templo. E se eu sou o templo, templo do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Então, o que é santuário? É um templo de pedra ou é você? Aonde encontramos na Bíblia que o próprio Deus, ele criou um templo de pedra para que o povo dele se escondesse ali. E quando o povo quisesse ouvir, então era só ir até o templo de pedra, que Deus estava disponível, como se fosse uma internet no ar, ou um vídeo que você quisesse assistir todos os dias, ou talvez alguma coisa que desse ordem e dissesse, vem aqui, fale comigo porque eu quero me consolar. Na verdade, eu até congrego dentro de um templo de pedra, mas nós falaremos mais sobre isso. Mas a questão que não quer calar, ou a pergunta que não quer calar, é, existe desigrejado? Onde foi tirado essa desgracência de nome para satanizar o templo do Espírito Santo? Então, pelo que o Espírito Santo de Deus me diz, eu vou aqui falar para vocês. Bom, a igreja somos nós. Nunca existiu e nem existe desigrejado. Isso é um jargão de demônios e homens malignos, Satanás e pastores adeptos do mal que criaram essa desgracência para satanizar o templo de Deus. Não existe desigrejado. Isso é um jargão satânico e de enganos que pastores transvestidos de ovelha fazem para aprisionar o povo no pecado dentro de templos de pedra. Portanto, se nós mesmos somos a igreja, pois somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo do Espírito Santo, por que então considerar aquele templo de pedra chamado de igreja? 1 Coríntios 3,16 diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Se a igreja somos nós, onde criou-se então o jargão que a igreja é o templo de pedra? Quem criou isso? Sabemos que a cúpula da maçonaria serve a um Deus minúsculo, eles chamam de Gadu, chama arquiteto. Então, Jesus também falou sobre os pedreiros desta época que existia já no seu tempo. Então, se somos a igreja, por que então falamos vamos à igreja? E se eu deixei de estar dentro de um templo de pedra, eu deixei de ser um congregado. Ah, mas a Bíblia diz, congregai-vos, porque nós não podemos deixar de congregar como costumes de muitos. Se nós analisarmos essa mensagem para que podemos congregar, não está falando que a gente devemos estar indo a uma igreja de pedra. Eu te pergunto, você é igreja de pedra ou você é um templo do Espírito Santo que está dentro de um tabernáculo? Quando a Bíblia diz congregar, diz-se ajuntar-se em um mesmo lugar, porque aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim disse Jesus, no meio dele eu estou. Isso significa que não é dentro de um templo de pedra que os litígios ou os antigos, os bruxos, os feiticeiros, têm chamado de templo de pedra, que a igreja deve estar lá. Essa congregação ela pode ser ajuntada debaixo de uma árvore, na beira do mar, claro, aonde não tenha as indecências, porque antes com Jesus não tinha, nas praças, nos desertos, nas ruas, ou até mesmo nas casas particulares. Nunca encontramos Jesus na Bíblia participando e ensinando, arrastando milhares de pessoas somente dentro de um templo de pedra. Mas e aí? Jesus ia todos os dias ao templo de pedra ensinar. Mas por que, pastor, que ele ia? E nós vamos entender por que Jesus ia ao templo de pedra, mas ele não era do templo de pedra. Então, se a igreja somos nós, onde criou-se então o jargão que a igreja é o templo de pedra? Não, irmão. Nós somos ensinados por
os séculos uma grande mentira, que o templo de pedra é um templo aonde adora a Deus. E na verdade, nós também sabemos que o templo somos nós. Então o mesmo jargão que criaram também para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é até interessante. Quando falamos assim, a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos que não procede essa verdade. Sabemos, na verdade, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém, ou na Bíblia contém, ou na biblioteca contém a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus, pois ela contém nela a palavra de Deus. Pois a palavra Bíblia significa o quê? Um conjunto de livros. E livros são apenas um volume de folhas que se forma um livro, dando nome aí de biblioteca. Portanto, esse nome de desigrejado, inventado pelos homens malignos, é satanizar o próprio corpo de Cristo, onde diz a palavra de Deus que nós somos a imagem e semelhança dele em Gênesis capítulo 2. Por que então divulgar um jargão criado por malignos que não são bíblicos, que são maldição contra as nossas próprias vidas? Quando eles nos chamam, vamos à igreja, vamos ao templo de pedra. Quando falamos que o templo de Deus é um templo de pedra, isso faz com que os satanistas marginalizam o próprio Cristo, dizendo ser Cristo apenas uma pedra ou um entulho. Veja que os discípulos ficaram admirados quando viram o tamanho do templo feito por aquela época de Cristo. Por isso Jesus disse, rebatendo: vê este templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E desse templo que Jesus estava falando era do próprio corpo dele, tabernáculo. Quando ele falou dele mesmo, mostrando aos seus discípulos que Deus não precisa de templo de pedra para a sua igreja adorar. E essa sua igreja somos nós. Portanto, ser chamado de desigrejado são nomenclatura satânica, onde Satanás, ou sataniza o nome de Cristo, escarnece, mostrando ao povo que os cristãos, ao invés de buscar um Deus que não habita em templos maçom de pedras construídos pelos arquitetos dessa nova era, diga que o nosso Deus é aquele que habita nos templos de pedra. Seria aí também uma idolatria, pois a Babilônia também adora os seus deuses em templos de pedra, ou seja, a igreja católica, que é a Babilônia, ela também tem grandes templos de pedra luxuosos. Não estaria o povo de Deus copiando os romanos, que sempre buscaram Deus que habita nas imagens que são feitas de pedras? Já sabemos que o próprio Deus repudia a adoração em templos de pedras, pois ele nunca deu ao povo um templo de pedra para adorar a ele. Ele deu ao povo um sacerdote e uma planície para apacentar as ovelhas, ou seja, o povo de Deus. Veja na experiência de pastores de Israel que Deus chama aprisco a planície desta terra, e sem teto. Aprisco era a planície dessa terra e sem teto. Davi e outros demais pastores de Israel apacentaram as ovelhas dos campos e não em curral fechados com madeira ou tijolo de cimentos. Toda a história de pastores no campo tinham ovelhas apacentadas em planícies, em montanhas. Exemplo de Cristo, em sua jornada de evangelização, ele não vivia apacentando suas ovelhas dentro de templo ali. Ele só ensinava o povo e saía. As ovelhas seguiam ele fora do templo. Ou vocês não lembram disso? Por que ele ia ali dentro do templo? Ele não vivia apacentando as suas ovelhas dentro de templo, embora ele ia até lá todos os dias ensinar, porque era lá dentro do templo que estavam os ladrões, os trapaceiros, os invejosos, os cambistas, os salteadores. Era eles que estavam lá dentro. Por isso ele ia lá todos os dias ensinar, para ver se convertia esse povo à verdade e mostrar que o Deus de Israel não se limitava entre quatro paredes maçônicas feitas por Salomão, apesar de Salomão ter realizado o desejo de seu pai, que certa vez desejou guardar Deus e limitar ele em um espaço de quatro paredes, quando ele chamou o profeta Natã para receber apoio do que queria limitar, colocar Deus em um espaço físico de apenas quatro paredes. Então, ele queria que Natã dissesse para ele, para que ele pudesse ouvir o que verdadeiramente o seu coração poderia pôr em prática. Então, o que acontece? Então, como ele chamou Natã, e ele disse que queria: eu tenho esse aposento meu, rei, sou carnal, sou falho, e o nosso Deus, que fica atrás de uma cortina, vou fazer um templo para ele, para colocar as coisas sagradas dele. Já percebia-se aí que o rei queria distanciar de Deus, embora sendo segundo o coração de Deus, né? Naquele lugar de prisão, do espaço físico de quatro paredes, é a mesma coisa dele falar assim, ó, se Deus quiser, ele pode falar com o povo entre quatro paredes, naquele lugar de prisão, mano, e não pode sair dali entre aquelas quatro paredes. Estava limitando ali a vontade de Deus, colocando Deus em quatro paredes, e se o povo quisesse saber de Deus alguma coisa, ia até lá no templo de pedra, porque o templo de pedra, para eles, habitaria ali um Deus vivo, que
precisava. Era tipo uma medusa. Ou aquele filme daquela serpente que ficava dentro da caverna, né? E ali, ou aquele desenho daquela aranha, daqueles esmilinguidos, né? Que estava esperando as pessoas entrar ali para ver e depois ele estragar. Então ele estava aprisionando o próprio Deus em uma caixinha mágica, do tipo o gênio da lâmpada. Eu quero falar com o gênio da lâmpada, vamos esfregar agora a lâmpada, porque o gênio vai sair e vamos pedir ele que faça os nossos desejos. Bom, esse caso também, o Espírito Santo de Deus, ele também está me dizendo isso. Inspiraram aquele desenho Aladim justamente para dizer como se aquele gênio fosse um Deus que pode fazer todas as coisas, todos os pedidos, e quando a pessoa viesse até ele, implorasse, e então esfregava a lâmpada, e aquele gênio seria o escravo. Queria mesmo colocar Deus como escravo. Incrível. Um templo de pedra. Se eu quero falar com Deus, eu vou até o templo de pedra para ele me responder. Isso é limitar o poder de Deus entre quatro paredes. Era o que na verdade aí o profeta, o rei Davi queria fazer, né? Então Natan, o profeta, para agradar o seu rei, deu o parecer de aprovação por sua conta própria, alegrando aí o coração do rei e pecando contra Deus. Veja que na mesma noite veio a Natan a palavra de Deus. O profeta Natan foi repreendido por Deus e reprovado. Deus fez Natan falar com o rei Davi, né? E acredito também que devido Natan ter ido lá falado com o rei Davi tirou do seu coração em fabricar aquele templo que ele era rei. Mas, claro que aquilo que estava no coração do rei foi divulgado e o próprio filho aí, Salomão, colocou em prática construindo um templo de Salomão. O rei Davi, mas não fez. Mas devido deixado o legado e testemunho, o seu sucessor, filho de Davi, que é Salomão, construiu o desejo de seu pai, colocou em prática o desejo do seu pai. Veja que Deus nunca concordou com os homens, mas deu a eles o que eles queriam: adorar pedra, imagem. O que Deus fez? Colocou ali no templo um sacerdote para interceder pelo povo. Depois foi aí que houve a divisão, que Deus deixou de falar com os homens sem que fosse através de sacerdote. Antes, Deus falava com os homens através de profetas, né? Através os profetas, Deus falava com eles diretamente. Já que o povo queria um templo de pedra e ouvir Deus se limitar entre um espaço físico ali, né? Feito por mão de homem, então já que era físico e Deus, ele é espírito, foi aí que Deus levantou o sacerdote para viver no templo. E Deus não falava mais ao povo como Deus falava com Adão, com Abraão. Deus parou de falar com o povo. Assim como o povo pediu um rei a Deus, porque Deus não escolheu o rei. O povo pediu o rei a Deus, porque Deus é o único rei de Israel. Mas porém, o povo queria o rei, Deus deu o rei para eles. O povo queria um templo de pedra, Deus deixou o templo de pedra para eles. O povo queria idolatria, então Deus deixou de falar com o homem, como antes, né? Como falava antes, com Abraão, Isaac, Jacó. Deus se sentiu limitado nisso aí tudo, já que era físico e Deus é espírito, né? Então Deus não queria de forma nenhuma falar com eles através da maneira que eles queriam, dentro de um templo de pedra. Deus deu a eles o sacerdote, então Deus colocou o sacerdote para que intercedesse diante deles, pelos pecados deles, pelos pecados dos povos. Adão não frequentava templo de pedra, e Deus falava com ele. Os profetas, patriarca também não. Abraão, Isaac, Jacó, José, não frequentava templo de pedra, e Deus falava com eles. Não é? Não frequentava. Não tinha. Olha que 70 famílias de Jacó, nenhuma, nós vimos uma passagem bíblica que eles iam ao templo adorar. E aí? Então, neste caso, os profetas, patriarcas, né, todos, nenhum deles precisaram deslocar até um templo de pedra para adorar a Deus. Nenhum deles encontramos na Bíblia frequentando um templo de pedra. Até mesmo quando Abraão foi oferecer sacrifício no Monte Moriá para o nosso Deus, que é o Senhor das montanhas, como diz em Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? Meu socorro vem do céu, do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Quando chamar um servo de Deus de desigrejado, quando não frequenta os templos maçônicos, é blasfemar contra Jesus. Pois ele é a cabeça da igreja, irmão, e nós o seu corpo. Se você não vai a um templo de pedra, seguir os desejos dos carnais, ou dos pastores mercenários, para eles é uma ovelha sem pastor, e sem pastor é uma ovelha desigrejada. Isso é uma apostasia e heresia, que veio por milhares de anos e milhares, nos enganando. Pois o Senhor disse em suas palavras que nada ficaria oculto que não seja revelado.
em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. Como que você é desigrejado se você e eu somos a própria igreja? Como se você é desigrejado, você que não vai a templo de pedra, você é desigrejado se você e eu somos a própria igreja? Tem como desigrejar a igreja de Deus? Tem como desigrejar? Não, não tem como. Mas há uma invenção de valor aí que os satanistas, os maléficos, eles têm criado para tentar destruir as nossas vidas. Essas mensagens que os pastores malignos querem nos passar é que se você está desigrejado, sem templo de pedra, para ir onde lá é a casa da baderna, eles estão anulando o que Jesus diz, que somos o templo do Espírito Santo, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sendo assim, eles querem divulgar espiritualmente que Jesus mesmo, sendo o cabeça da igreja, a igreja é um corpo de pedra. E sendo assim, Jesus não tem uma igreja com um corpo de glória, mas sim um corpo de pedra. Já que a igreja é um templo de pedra, então Jesus é o cabeça colocado em cima de um templo de pedra. E aonde está a igreja verdadeira? Que Deus exige adoração de espírito em verdade. Então, meu amado, não aceite nenhum pastor dizer que você é desigrejado. Não aceite nunca. Repreenda ele. Então não aceite que você é desigrejado. Você deve voltar. E que você deve voltar para o templo de pedra para estar igrejado. Como pode uma igreja verdadeira se comparar a um templo de pedra? Como pode uma igreja santa vender a sua salvação trocando sua identidade de ser igreja santa para adorar e ser um templo de pedra que roubou a sua originalidade e a sua identidade celestial e verdadeira? Ninguém nessa terra, usando a Bíblia Sagrada, pode mostrar Jesus se trajando de sacerdote e ministrando igualmente estes padres, hereges e pastores limitados entre quatro paredes. Pois, como disse, devido o povo brigar, se matar por um templo de pedra, assim como Israel, o povo ortodoxo, os judeus ortodoxos, brigam para adorar em um Deus morto, em um templo de pedra, receberão o seu anticristo. Veja que Deus odiou tanto esta idolatria de templos e placas que ele mesmo destruiu os 2 templos de Salomão. E ainda assim o povo insiste em reconstruir de novo. E Deus vai deixar que o próprio governo, o diabo, reconstrua o templo de pedra pela 3ª vez. E se fosse algo do agrado de Deus, será que Deus iria deixar logo o anticristo recriar um templo de pedra para o povo para adorar a Deus? Não, Deus está permitindo porque o povo quer idolatria e Deus vai permitir a reconstrução do templo de Salomão. Quem vai reconstruir aí é o anticristo. Esse templo de Salomão vai ser reconstruído para proclamar a idolatria. Não haverá participação de Deus na reconstrução do templo. Jesus não virá proteger templo de pedra. Pela sua misericórdia, ele virá proteger o povo que são a casa verdadeira e a habitação divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não existe, irmão, desigrejados. Essa palavra desigrejado você tem que riscar. Isso é uma maldição que trouxeram para a sua vida, para a sua alma, para te angustiar e dizer que você está fora de rebanho. Pois a Bíblia diz em Jeremias 23:1: ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas, assim diz o Senhor. Eu mesmo tratarei com esse pastor e eu das ovelhas levantarei novos pastores para vos apacentar. Então, eles dispersaram vocês, não é do templo de pedra, é da verdade. Porque vocês estavam dentro desse templo de pedra, enquanto se pregava a verdade, apesar que Deus nunca aprovou um templo de pedra, mas ali existia uma igreja santa, mesmo às vezes enganada por alguns arquitetos deste mundo. Então não aceita chamar você de desigrejado, de forma nenhuma. Agora, eles podem sim dizer que você é uma ovelha sem pastor. Então, neste caso, desigrejado, não tem como tirar a igreja de você, porque você é igreja. Eu sou a igreja. Quando me chamam de desigrejado, está dizendo que eu fui tirado da igreja de mim e que eu sou simplesmente nada. Então, eles podem te chamar de ovelha sem pasto, sem pastor, sem pasto para pastar. Este pasto representa a genuína palavra de Deus, que cada vez mais está sendo escassa, distorcida e a verdade foi expulsa dos templos verdadeiros de alguns que deram ouvido, que são a igreja verdadeira. A verdade saiu de dentro dos templos, não de pedra, mas muitos que se desviaram da fé. Não é verdade? Os homens amantes de si mesmos, mentirosos, charlatões, enganadores, que limitam o poder do eterno Deus a uma província restrita entre 4 paredes, anulando aí a onisciência, a onipresença, a onipotência. Quando cessiam e cerram as portas do céu para que
as almas não entrem, e nem eles também não entram. Eles estão aí anulando a carne e o sangue de Cristo, porque Deus é Espírito. Chegará tempo em que cada um correrão para os seus montes e esconderijos, até ser achado. Esses tais são os que serão deixados para trás após o arrebatamento. A Bíblia diz assim, que andarão errantes de mar a mar, com sede e fome de pão, mas não de comida e bebida, mas sim da palavra de Deus. Amós capítulo 8, 11. Portanto, não aceite te chamarem de desigrejado, pois o Senhor Deus, Ele está em toda parte, onde você buscar Ele, no campo, na sua casa, nas ruas, nas praças, se estiver dentro de um templo de pedra, embora Deus nunca aprovou, mas se a santa igreja, que é fiel e ela anda santificando ali dentro, Jesus não vai estar ali, Deus não vai estar ali por causa do templo de pedra, não. Isso Ele repudia. Ele vai estar ali porque a igreja está ali. Se há uma igreja santa e pura, que prega a pura verdade ali, e que mantém, neste caso, para Deus, se torna como se fosse, neste caso, o lugar é sagrado enquanto a igreja está dentro. Saiu, já era. Não dizer que você é desigrejado é trocar a verdade pela mentira. Colocar você para adorar templo de pedra, né? Então quer dizer que o corpo de Cristo, que é a igreja, se tornou pedra de idolatria? Então, irmão, repreenda qualquer que te queira enfeitiçar, fazer voltar a idolatria para te aprisionar em suas sinagogas cheias de ladrões, salteadores, nessas gaiolas de Satanás, chamado templo de pedra profanos. Ainda tem alguns que não se corromperam. A igreja somos nós, não templo de pedra. Vocês são a igreja, vocês não são desigrejados, pois vocês são a igreja. O que precisam ainda é um pastor. O que vocês precisam é de um pastor. Obedecer, ter um pastor para te apresentar no dia do acerto de conta e participar da Santa Ceia. Não importa se ela é dada presente, se ela é dada online. A Bíblia diz que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Se porventura a oração tem poder à distância, cura, liberta, a oração transforma. Se a oração transforma a sua carne, que é pecadora, não vai transformar um pão e um suco de uva no sangue e na carne de Cristo? Se tem esse poder, é claro que eu quero dizer, se você tem um templo de pedra para congregar ali, porque tem uma igreja santa, aproveite. Aí sim, você pode reunir ali, pode ali participar da Santa Ceia. Se nesta igreja está pregando a santa e pura palavra de Deus, certo? Mas se lá não está pregando a pura e santa palavra de Deus, você não acha mais, você é uma ovelha desgarrada, neste caso, sem pasto, porque o pasto é a palavra de Deus, você não encontra mais um pastor para te dar alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então você tem que opinar, participar aí de culto online, tornar-se membro à distância. É melhor você seguir um pastor que prega a pura verdade à distância e te dê uma Santa Ceia online, porque a consciência entre você e Deus e o exame físico e espiritual é você que tem que fazer aí na tua casa diante de Deus, porque a nossa reunião com Cristo, quando reunimos junto para participar da ceia, não é uma reunião que nós estamos na carne, mas não é uma reunião apresentada na carne, mas sim espiritual. Santa Ceia online, isso é porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E a salvação, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Os malignos inventaram, dizendo que o templo de carne é o templo de pedra. Os malignos inventam, dizendo, templo do Espírito Santo é o templo de pedra, certo? É o templo de pedra. E o templo de pedra somos nós. Sendo assim, Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Então, se nós raciocinar, nós temos aí uma cabeça que é Cristo em cima de um templo de pedra, que é um corpo de pedra estátua. Então, veja assim, colocando um corpo de Cristo em cima de um corpo de pedra, e colocando a cabeça de Satanás em cima de um corpo de carne, que dentro da carne tem aí o templo do Espírito Santo. Então, está invertendo as cabeças. Então essa mensagem que Satanás tem contra a noiva, irmão, acorda. A Bíblia diz que, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não ser destruído juntamente com os pecados dessa Babilônia. Então inverteram. Então eles querem o seguinte: quando você fala, vamos à igreja, então você vai à igreja, é o endereço. Você entra lá, é um templo de pedra. A igreja somos nós que está ali dentro. Mas se essa igreja está corrompida dentro do templo de pedra, então está tudo envenenado. Quando essa igreja passa a ter aí salteadores, ladrão, trambiqueiro, trapaceadores, Jesus expulsa esses roubadores de dentro do templo para parar de ficar enganando as pessoas. E neste caso, que pela resistência deles, eles têm crescido. Como eles têm crescido em Apocalipse 18:4, já que não querem deixar a igreja santa pura adorar o Senhor Deus, então Deus manda sair do templo de pedra, porque já estão
no pecado feder do mal. Vai chegar tempo, aquelas pessoas que me chamam de herege, se eu sou herege, eles se tornarão como eu, porque eles não vão ver outra saída, se caso esses supostos homens que se dizem de Deus e forem mesmo, eles vão ter que falar. A única forma que nós temos para ajudar essas pessoas a chegar ao céu do outro lado, de onde a gente não pode alcançar e onde não tem um templo de pedra, que tem uma igreja santa para eles ir, é apacentá-los através da internet. Isso por momentâneo, né, irmão? Porque breve a internet também, se Jesus não arrebatar a noiva antes, ela vai sair. Vai ser mais cercado um cerco para os cristãos. Santa Ceia online é heresia. Quero ver aquelas pessoas que combatem, que dizem que eu sou herege e que dá Santa Ceia online herege. O estranho é que, para aceitar os dízimos deles, a oferta deles à distância, o irmão lá do outro lado do mundo quer depositar, tanto na conta da igreja, do pastor, de sei o quê, é bem-vindo. Deus é contigo. As ofertas, o dízimo, de longe pode vir, tem validade. Aquilo que é físico tem validade, mas aquilo que é espiritual e que muda e que transforma, a oração do justo pode ter todos os seus efeitos, não tem validade. Então, anular a morte de Cristo, satanizar o sangue e o corpo de Cristo, a carne de Cristo, sabe que isso aí, no dia do juízo final, eles vão pagar muito caro por isso. Mas muitos que estão aí chamando a gente de herege, eles vão usar desses meios também. Muitos deles, até quem sabe, vão se transformar em para apacentar alguém, para adquirir dízimos, ofertas, já que o povo fugiu do templo de pedra, então o diabo vai querer, de qualquer maneira, ainda continuar semeando a sua lavagem pela internet, pelo online, o que for, e vai segurar muitas pessoas no pecado. Mas os santos continuarão usando essa mesma ferramenta. Dizer que não tem validade é te satanizar o nome de Cristo. Se não tem validade a pessoa orar e Deus fazer a Santa Ceia, santificará, então anule toda a palavra que está ouvindo, vídeo, áudio ou qualquer outra coisa à distância, porque está dizendo que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Quando Deus me deu uma visão, eu sei que muitos irmãos vão impactar com isso. Mas não devemos impactar com isso por buscar uma santificação. Devemos impactar com a heresia, a apostasia, o engano, a mentira. Os falsos profetas, eles distorcem a palavra. Como que você conhece o falso profeta? Quando ele prega errado e não tem base bíblica. Mas e aí, pastor? Tem base bíblica? Tenho base bíblica diante da palavra de Deus, a qual a Bíblia diz que uma oração do justo pode ter todos os seus efeitos. Assim como muitos podem me criticar e não podem me provar que Jesus mandou dar uma ceia dentro de um templo de pedra. Como fica a situação? Veja que para não ser na própria casa de Cristo, no sentido para não falar na casa dele, então vamos fazer desse lugar, esse templo de pedra, uma casa dele. Porque aqui vamos escrever casa de Jesus Cristo, porque vai simbolizar a casa dele lá em Israel. Para não haver essa idolatria de templo de pedra, ele pegou e deu a Santa Ceia numa casa de um desconhecido. Levou a sua igreja até lá. Na verdade, a igreja seguia ele. A igreja não ficava no endereço fixo. A igreja não ficava ali dentro do templo de pedra. A igreja andava pelas colinas, pelas praças, pelas ruas, pelas beiras do mar da Galileia, pelos desertos. Onde Jesus estava, a igreja estava. A igreja do Senhor não tem um endereço, mas ela sempre está reunida. Veja que Deus, ele não deu templo nenhum para ninguém adorar. Então espera, se a palavra de Deus tem poder para transformar uma pessoa lá no Japão, na China, em qualquer lugar, por que a palavra de Deus não tem poder para transformar também uma Santa Ceia? Espera aí, para você que é herege, ou talvez não é herege, mas não entende a verdade. É claro, irmão, que a gente vai ficar meio impactado com essas coisas. A gente fica. Eu mesmo, quando Deus mandou eu fazer uma igreja à distância, eu falei, misericórdia, eu não fui escolhido para ser um falso profeta. Porque eu temo ao Senhor. Deus disse, você não é falso profeta. Você vai tirar as almas das garras do falso profeta. Tenho base na minha palavra. Paulo estava preso, escrevia carta da prisão e entregava para chegar até o povo da igreja. E neste caso, levava até meses, ou quem sabe quase anos, para chegar à mão das igrejas de Efésios, Filipenses, Colossenses e etc, etc. Então o povo pegava a carta, lia e praticava. Quem era o pastor daquela igreja? Paulo. Paulo não podia deslocar de lá porque ele estava preso pelo amor do evangelho. Então Paulo não podia ir, mas Paulo instruía. E aqueles mais sábios que estavam lá, colocavam em prática o que Paulo mandava e ajudava as pessoas também a se colocar. Então, se a palavra e as cartas teve validade por via correio,
Porque hoje a palavra, a verdade, hoje não tem validade por via internet que chega mais rápido. Qual chega mais rápido? Qual é mais fácil você salvar uma pessoa que vai pular de uma ponte sem ouvir falar da palavra de Deus? A internet que ele está na mão com o celular ou uma carta que vai chegar daqui 6 meses? Então, toda essa tecnologia foi criada por anticristo. Mas Deus deixou que a gente podemos usar ela, porque ainda está no tempo de Cristo e é tempo da graça. Então, ignorar. As pessoas já não ignoraram mais que membro à distância não pode existir. Então, alguns hereges já acreditam que pode. Já concordaram, não tem como eles distorcer a Bíblia. Como é que eles vão distorcer na cara de todo mundo? Então, se pode ter membro à distância, se pode ter congregado à distância, e se porventura essas pessoas à distância não tem nenhuma igreja para ir, e não tem como você mandar elas porque as igrejas estão corrompidas, então como elas não podem participar da santidade, da Santa Ceia online nas suas casas? Além do mais, a Santa Ceia foi em casa, não foi em templos. As pessoas que estão tomando Santa Ceia online em casa está mais correto do que aqueles que estão tomando em templo. Mas isso não levamos em conta. O importante ali é a união espiritual. Quando vós reunis no mesmo lugar, porque o povo, os discípulos, tinha costume de reunir no mesmo lugar. Mas não era em templo, mas sim em casas. A igreja vivia em casa, a primitiva. Então, eu te pergunto uma coisa. Olhe para mim. Se você que está do outro lado está sentindo uma dor, uma enfermidade, a água é vida. Jesus é a água da vida. Então você que é dessas denominações, que tanto os seus líderes orou por via rádio, talvez TV ou não sei o que, nas águas, e as pessoas crendo do outro lado, algumas colocavam água em televisão, outras no rádio, e ali tomava aquela água e a enfermidade, a dor ia embora. Mas se Jesus curou as pessoas através de uma água consagrada e fez efeito, e a enfermidade que é espiritual também foi embora, será que Jesus então não transformaria também um vinho na mão do irmão, um pão na mão do irmão? A santificação não seria a mesma? A oração não seria a mesma? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que a oração de quem está orando, Deus vai abrir porta para você, curar a sua enfermidade. Aqui no WhatsApp eu tenho vários irmãos. Pede, implora, pelo amor de Deus, ora. Por quê? Porque ele crê na oração à distância. Se a oração à distância não vale nada, se a cura à distância não vale nada, se Deus não santificar ninguém à distância, não vale nada, então pare de ficar orando pelos outros. Pare de ficar pedindo oração. Pare de ficar ligando para os outros e orando para quem seja. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Então, se a oração transforma um copo de água e consagra e as pessoas recebem cura, se a oração quebra toda a maldição de um remédio e a pessoa não precisa tomar mais, se a oração liberta um cachaceiro ou uma prostituta através da distância, porque a mesma oração também não santificaria a carne e o corpo de Cristo, ou a carne e o sangue de Cristo. Então o mesmo poder que tem a oração para fazer isto, é o mesmo poder que tem para transformar. A diferença é que esses irmãos que estão aí do outro lado, eles não estão fisicamente. Paulo disse isso. Até nos dias de hoje, Paulo diz que está em nosso meio. Mas como vemos Paulo em nosso meio através disso? Através das suas cartas. Por quê? Porque não no corpo, mas em espírito. Por que em espírito? Porque a palavra que ele escreveu deixou esse legado. Não só ele, como os discípulos. Jesus também. Então, essas são as verdades testificadas no dia do juízo. Se eu descrer que a oração não tem poder para libertar alguém à distância, que não tem poder para transformar, para salvar, se eu descrer que uma Santa Ceia online não santifica ninguém, eu sou um herege hipócrita, porque eu estou desclassificando e tirando aí o despoder de Deus, falando que Deus simplesmente é um mero homem que apresenta de perto. Deus em sua palavra diz, acaso não sou eu também de longe? Ou só de perto? Então Deus também ele é Deus de perto e Deus de longe. É Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode transformar. Através desse celular, irmãos do meu ministério, à distância, eles podem dizer. Já orei para eles com dores da cabeça, dor no estômago, infecção, possessos de demônios, que ninguém expulsava os demônios dele, e então pediram oração a mim. E em nome de Jesus, mandava pelo vídeo, chamada de vídeo, colocar perto do olho do demônio, ele olhava para mim, em nome de Jesus eu te ordeno. Sai desta vida e nunca mais volte para ela. A pessoa ficava liberta. E eu tenho dezenas de pessoas que podem testemunhar isso em qualquer momento, dentro de uma live, que Jesus libertou elas. Pouco tempo eu fui até a Bahia, chamado e ajudado pelos irmãos simples e humildes lá também. Eu fui lá fazer um trabalho lá. Batizei os irmãos lá. Antes, eu orei por eles, água, eles davam banho na pessoa, no filho que ficava possesso direto. Hoje, o rapaz traz orgulho. É um dos cabeças lá dentro para ajudar a fazer a live. Um menino muito inteligente.
Traz orgulho. Humilde, todos eles. Batizei 6 pessoas. Fui lá pessoalmente. Eu fui lá. Como é que é? Então, ceia online dá resultado. Membro à distância dá resultado. Eu só não vou na casa de todos os membros porque eu não tenho condições. E se eles quiserem que eu vou, eles que me ajudem aí, porque eu vivo da fé. Então eles não têm um pastor virtual. Eles têm um pastor físico que pensa, que ora, intercede por eles, que intercede, que ora, que pensa, que vê, que fala, que come. Um pastor como se fosse dentro de uma congregação. O que eles não têm? Há um templo de pedra para congregar. Mas em espírito, eles assistindo nossos cultos, eles sentem a presença de Deus. Para sentir a presença de Deus, devemos só ir ao templo de pedra? Não. Agora a questão de pastor, ter que fiscalizar o fulano e ciclano, quantas pessoas? É claro que vocês têm que ter cuidado. Que não é porque Deus revelou para mim que isto é lícito, que vocês vão cair em qualquer golpe de pastores aí. Vamos então desviar esse povo, vamos dar ceia também, porque eles vão sair da nossa igreja, então eles não querem vir mais ao templo, e vamos dar. Aí vocês vão ser apacentados por pastores ladrões, prostitutos, homossexuais, etc, etc, traficantes. Então, se vocês não tiverem visão espiritual, vocês serão conduzidos ao inferno, porque pela palavra dele, a pregação e a doutrina, você vai ver que você está continuando seguindo o mesmo preceito que estava no templo de pedra. Por isso vocês têm que ter cuidado. Jesus, ele não viveu dentro de um templo de pedra, ele vivia nas ruas, nas praças, em todos os lugares, no deserto, 3 dias no deserto. Sem online, há validade sim, meu amado. Dentro da palavra de Deus, se você for analisar, você vai encontrar muito respaldo. E é através da oração. Essa ceia online, ela autentica-se através da oração. Porque eu tenho que te apresentar se tem validade. Porque os discípulos não fez isso, Jesus não fez isso. Acaso existia internet naquela época? Acaso existia essa tecnologia? Tenho certeza, se o próprio apóstolo Paulo estivesse vivendo aqui hoje, eu acho que ele seria o pastor que mais apacentaria ovelhas à distância e daria ceia online. Se ele deu as cartas para as pessoas que estavam lá soltas e ele na prisão e houve validade, hoje inverteu. Hoje inverteu. Paulo, que era o pastor para ensinar as ovelhas, estava preso. Certo? Hoje é as ovelhas que está presa sem pastor. E o pastor está aqui também. Não pode levar a palavra de Deus lá, porque não tem condições. Mas elas não podem vir cultuar o culto porque estão presas. Presas ao limite também da sua residência. E ali aprendendo a palavra de Deus. Então hoje inverteu. Para que essas ovelhas não morram, não tenha, não perca a salvação. É por isso que Deus me levantou nessa internet, que parece mesmo, irmão. Eu concordo com vocês em pensar. Se eu não tivesse essa interpretação do Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa, eu também classificaria uma coisa que eu nunca vi. Eu não posso aqui te condenar porque você falou, nunca vi. Eu também nunca vi. Eu nunca vivi isso. Eu jamais sabia na minha vida que eu iria à internet e fazer isso para Deus. Mas Deus, ele é um Deus multiforme. É um Deus que abre porta onde não existe. É um Deus que faz aparecer do nada. E a Bíblia diz que mais vale uma alma para ele do que o mundo inteiro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Se as pessoas não estão lá vendo um culto presente, mas está vendo ali um culto online, em espírito, se eu orei pela água e houve valor, eu orando pelo vinho, pelo um café, por alguma coisa que a pessoa for beber, a Bíblia diz em tudo dai graça. Jesus deu graça até na ceia. E nesta graça é que transforma. Mas eu perguntei para Deus também, quando Deus me disse que havia como apacentar as ovelhas à distância. Falei, Senhor, como é que a gente então vai fazer? Porque a tua palavra diz que, além de ter o pastor, tem que ter a Santa Ceia. Como que esse povo vai tomar Santa Ceia? E perguntei mais uma coisa para ele. Como que eles vão batizar? E se a pessoa aceitou Jesus, ouvindo essa palavra, fala, pastor, eu quero aceitar Jesus hoje, quero hoje transformar minha vida, já deixei tudo, maquiagem, tudo, homem, mulher, deixei bebida, deixei sexo, adultério e tal. E agora falta ele batizar. E como fica? Se eu não posso ir lá batizar ele, ou se ele não pode vir aqui se batizar. Então ele tem a opção de vir aqui para me batizar ele ou ela, ou então eu ir lá para batizar ele ou ela. Mas nesse caso eles teriam que me ajudar neste caso. Mas quando eles não têm condições, pastor? E se Jesus vier e eles então morressem sem batizar? Eu também perguntei isso para Deus. Falei, Senhor, e se não tiver como, a pessoa está liberta, a pessoa tudo, a tua palavra diz que aquele que não batizar, não participar do corpo do sangue de Cristo, esse aí não faz parte
do reino de Deus. E aí como é que fica essa pessoa que não batizou, não vai participar do corpo do sangue de Cristo, e o Senhor vai vir, ela vai ficar, como é que fica? Mas eu disse, Senhor, mas antes do arrebatamento, se ele ficar? Ele disse, se esta pessoa que ainda não participou de ceia, e se ela, porventura, anda na minha presença, coloca meus estatutos em dias, e só lhe falta o batismo, e não depende dela, depende do sacerdote, ou seja, de você, e não tem como você ir lá para batizar, nem ela vir aqui, que eu não dei essa condição, no dia do arrebatamento ela será transformada. E neste caso dela ser transformada, será justificada por um corpo de glória. Porque com um corpo de carne em pecado não vai, mesmo que esteja santificado, andando na presença de Deus. Então, essa pessoa, ela vai participar da primeira Santa Ceia comigo, nas bordas do Cordeiro. Ela vai participar da Santa Ceia. E se ela está preparada na transformação, o que impedirá ela entrar no meu reino e participar das bordas do Cordeiro? Então, filho, é isso que você vai fazer. Muitos se levantarão contra ti. Muitos vão te chamar você de falso profeta, como já tem chamado. Herege, inventor. E muitos vão querer empacotar você juntamente com os falsos mesmo. Por quê? Porque muitos deles nunca viram tais coisas acontecer, como você mesmo nunca viu. Irmão, por que você fala assim, pastor? Porque eu oro às madrugadas, eu busco de chorar. Não é simplesmente de uma hora para outra. Eu fico durante todo o tempo. É 1 hora de joelho, 2 horas, às vezes. Quando eu levanto a perna, está travada, eu e minha esposa, chorando, as lágrimas. Tem vezes que é para mim mandar áudio para os irmãos, não consigo mandar porque fico rouco. A gente tem que se entregar a Deus de verdade. A gente tem que dedicar. Meu irmão, porque eu vou te falar uma coisa, eu já fui no inferno 2 vezes. E não aconselho ninguém a ir para lá. Será que mesmo indo no inferno, vendo aquilo tudo acontecer, eu vou querer enganar as pessoas e ir para lá? Não, irmão. Você não é obrigado a acreditar em mim. Nem Jesus obrigou ninguém a acreditar nele, nem mesmo aqueles que o chamaram de demônio, de diabo, de Beelzebul. Chamaram a ele, não vai me chamar? Eu acho que vocês, quando vêm falar alguma coisa, busquem espiritualmente discernimento de Deus, antes de falar de um homem de Deus. Porque se vocês falam de um herege, um falso profeta, nota 10, conseguiram. E se falar de um homem de Deus, a maldição cai sobre as pessoas. A Bíblia diz, não toque aos meus ungidos e nem aos meus profetas façam mal. Ai daqueles que tocaram a menina dos meus olhos. Eu já vi muitas pessoas perecer porque tocaram na minha unção. Eu nunca pedi a Deus vingança de mim mesmo, mas a de Deus eu já pedi. Porque eu não sou e nem me atrevo a pedir vingança de mim mesmo. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Então eu aprendi com Deus e ensino isso. Mas é claro, quando é uma guerra espiritual, nós devolvemos a bomba para quem fez a bomba. Não é heresia. Isso é um escape para muitos homens de Deus e mulheres de Deus, porque eu sou apenas uma fagulha, certo? Nesse grande mar de glória. Mas existem outros pastores que estão perdendo ovelhas e que não sabem o que fazer. Homens de Deus, que não tem como instruí-las, que não tem como apacentá-las. Mas é lógico que isso abre expansão até para Satanás também apacentar o seu rebanho. Mas não tem aonde correr. A única forma que Jesus disse que os que são de Deus conhecem a voz do pastor. Os que são de Deus não andam pecando. E os que são de Deus não serão enganados pelos falsos profetas. Se possível seria, mas não vão ser. Então, no meio do joio nós temos que colher o trigo. Quando Jesus me disse, ele disse, então, as pessoas podem comprar o pão. Por quê? O pão. Você vai comprar o pão, sabe lá quem foi aquele padeiro que fez o pão? Foi um espírita. Vai comprar o suco, sabe lá quem engarrafou, fez isso daqui lá? É um espírito, um macumbeiro, um prostituto, e etc, etc. Então depois que esta pessoa está do outro lado, ela vai estar com o pão. Ela comprou, ela pode comprar, ela pode cortar. É a mesma coisa como se ela for comprar para ela tomar o café dela. Mas ela vai lá, vai cortar. Depois que ela cortou, deixou separado ali, então ela simplesmente só vai erguer para a direção da onde o sacerdote está orando. E a palavra tem poder. Transformará aquele pão em carne e aquele suco de uva em vinho. E essa pessoa, ela vai se sentir em comunhão. Por menos, para a honra e glória do meu Deus, todos que estão comigo têm sentido essa comunhão e têm contado dezenas de bênçãos. São bênçãos extraordinárias. A Santa Ceia online, ela é bíblica. Ela está nos parâmetros bíblicos. Basta apenas
a interpretação de texto e contexto. Ela entra no encaixe, se pode orar à distância e o povo receber bênção à distância, se o povo pode crer em um copo de água em cima de um rádio, de uma TV, que pode haver uma significância para eles, e o povo pode ficar liberto dos seus remédios, depressão, demônios, através da oração à distância, por que não a Santa Ceia do Senhor também não é transformada? O corpo e o sangue de Cristo, que é mais importante ainda, certo? Para santificar aquele que vai participar. Se a oração surte efeito, não podemos negar a verdade. Esta é a verdade. Não podemos tirar a onisciência, a onipresença e a onipotência. Veja bem que certa vez chegou um centurião perto de Cristo e falou: mestre, o meu servo está quase morto. Vamos à minha casa para curá-lo. Ele olhou, falou muita coisa lá, mas eu tenho ordem e tal, tudo aquilo lá. E ele disse: vai, ele já está curado. E quando chegou lá, através de uma palavra de Deus, o servo do centurião estava curado, na mesma hora em que Jesus falou. A palavra tem poder. Se a palavra de Deus tem poder, porque é pela palavra é que nós somos julgados, é pela palavra que nós somos salvos. Se Jesus, à distância, parou e mandou tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, e ele deu ordem: Lázaro, sai para fora, foi à distância. Jesus estava à distância, e a palavra foi lançada, e a palavra tem poder. Se a palavra ressuscitou uma pessoa morta de 4 dias, não vai transformar o corpo e o sangue de Cristo nas mãos de quem está tomando ali e santificar? Cuidado, você pode estar blasfemando e satanizando o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Por que chegamos a este ponto? Porque, irmãos, está demais. O povo tem me procurado e dito para mim: pastor, não temos mais aonde congregar. Pastor, eu vou ali, as mulheres estão peladas, os meninos não podem mais nem ficar na minha igreja, e a igreja, as meninas e não sei o quê, eu vou ficar em casa. Falo, a primeira coisa, irmão, para todos que me conhecem, eu aconselho eles primeiro, antes deles serem membros à distância, eu falo: procura uma igreja que tenha um pastor igual a mim, que pregue a palavra, testifique, acompanhe os vídeos, vê se esse pastor concorda com tudo, a igreja tem, tudo que eu prego aí, que está dentro da palavra, e vai lá ajudar ele, dizime lá, abençoe a igreja dele, cresça ali junto com eles, ali, que você encontrou ouro no meio no fundo do mar. Aí eles falam: não tem, pastor, já procuramos tudo, não tem, não existe, todas estão corrompidas. O que resta agora, meu irmão? Mandar eles ir para os templos de pedra, morrerem lá sufocados, comendo lavagem, lançar os seus dízimos, que são santos, aos porcos, crescer a sinagoga do diabo? É claro que as pessoas que vão ficar em casa, elas continuam com o dever de ajudar o ministério a quem está ali sendo apacentado à distância. E tem resultado. Mas eu nunca preguei aqui para as pessoas abandonar as igrejas genuínas, ou seja, aquele povo que prega a santa palavra, mesmo que estão dentro de uma casa. Eu sou mais a provar um pastor fazer culto dentro de uma casa particular do que dentro de um templo. Eu estou dentro do templo porque Deus permite estar ali. E tem uma igreja santa ali. Tem uma igreja pura. Igreja pura, ela quer se reunir, santificar. Então, a igreja pura são poucos que ficam ali, 2, 3, 4, 5. Mas Cristo está ali, onde eu congrego, onde eu tenho um templo de pedra? Sim. Por causa do templo de pedra? Não, porque a igreja está ali. Mas o dia que Deus livre e guarde, se eu corrompesse, deixasse o pecado lá, ia lotar, o Espírito Santo de Deus ia sair. Porque não tem valor templo de pedra para Deus. Então a questão aqui não é satanizar uma igreja santa dentro de um templo de pedra, mas sim satanizar uma igreja imunda que compartilha com suas idolatrias dentro de um templo de pedra. É isso aí. Então, se você tem um local, um salão, e ali congrega pessoas genuinamente, não tem porquê, mesmo que Deus não aprova um templo de pedra. Mas ele vai estar ali porque a igreja está ali. É igual, por exemplo, se você está na prisão, Deus não quer estar lá na prisão, mas ele vai estar lá porque vocês têm comunhão com ele. Aonde você está, ele está com você. Então, meu amado, minha amada, aqui deixo esta palavra: não existe desigrejado, tá? Você não é desigrejado. Mesmo que você não vá a um templo de pedra, não esteja reunido a uma igreja que está dentro do templo de pedra. Você é uma igreja fora de um pasto. Você é uma igreja fora de um pasto. Chamar você de desigrejado é transformar e lançar maldição na tua vida. Dizer que a igreja não é você. Se a igreja é você, como que você está desigrejado? Então eles estão colocando
Jesus, que é cabeça num templo de pedra, para ficar num templo de pedra, e Satanás no templo de carne, com o templo de glória, que é o templo de Cristo. Então, irmãos, inverter a verdade pela mentira. Veja bem que por esses últimos dias vai acontecer muitas saídas de massas de pessoas desse templo de pedra. E tem mais, irmãos. Vai haver muitos pastores e templos de pedra sendo recriados, que vão sair dessas denominações, pastores de diversas formas. Principalmente esses boizinhos, que na verdade não acham emprego, que se auto-intitulam pastores, não gostam de trabalhar porque não foi escolhido para esta missão, porque a Bíblia diz que quem prega o evangelho vive do evangelho. O sacerdote, ele é levita, então vive da obra. Então eles querem forçar a serem da obra, sem eles serem da obra. E eles então se auto-titulam pastores. Eu quero nesse momento aqui aproveitar essa situação e ainda dizer: cuidado com os lobos vestidos de ovelhas, que tem cara de jovens, que falam manso como uma ovelha, mas que são semelhantes como ovelhas, mas falam como dragão. Eles começam com um sapatinho de algodão pisando macio, depois viram uma fera para te devorar. Os interesses deles é a lã e as gorduras das ovelhas. Eles querem viver e ser visto no mundo inteiro. Então, esses mesmos pastores que se auto-intitulam-se, que se fazem pastores, eles têm umas de dizerem também o seguinte: eu não preciso de homem para me consagrar a pastor. Eu não preciso de ninguém para me consagrar a pastor, porque Jesus me chamou a pastor. Veja que se conhecessem da palavra de Deus, não falaria essa asneira e não seria uma das bestas a qual está se colocando a ser. Até porque foi quem constituiu, quem escolheu a pastores, sacerdote, foi o próprio Deus, na verdade. Ele que escolheu. Mas ele disse, primeiramente, quando ele disse, ele começou a constituir sacerdote. Abraão, no caso, era profeta. Mas quando ele começou a constituir sacerdote, ele indicou então que o sacerdote indicasse alguém. Então veja que se esse pastor, se Deus não apareceu para ele como apareceu para Moisés, para falar com ele, instruir ele a tirar o povo da escravidão, ele herege. E dizer que ele se auto-intitula pastor por ele, por conta própria, que não precisa de homem para que tenha justificar. Meu irmão, toda igreja, ou todo o templo de pedra, aonde vai reunir uma igreja ali, se assim o querem, tem que ter um líder religioso, tem que ter um pastor para apacentar. Tendo em vista que as ovelhas de Deus não são apacentadas entre quatro paredes, mas sim em planícies. Mas veja bem que é heresia alguém dizer que não precisa que ninguém consagre. Não precisa de documento de homem. Espera aí, se não precisa porque tem habilitação, porque são forçados a tirar carteira de identidade, CPF, registro civil, etc, etc, até certidão de casamento. Por que não se auto-titula autoridade total e não depende de ninguém? Pois é, vivemos na lei do homem, temos que cumprir a lei do homem. Se vivemos na lei de Deus, temos que cumprir a lei de Deus. E como fica então quando Deus escolheu Davi? Veja que Deus escolheu Davi. Davi apacentava ali as ovelhas, mas Davi precisava de ser ungido, reconhecido pelo homem. E ali Deus usou Samuel para que ungisse Davi, derramando nele sobre o óleo santo, consagrando ele. Como foi? Foi um eclesiástico, consagrando um rei, que também era eclesiástico. Então veja bem, que é eclesiástico, depois da consagração. Então veja bem que Davi tinha um chamado, mas não tinha sido confirmado ainda como rei. Então para ser rei, tinha que ser descida a unção. Se a unção para rei valia, quanto mais para sacerdote. Então quem disse que não tem que ser consagrado por alguém, um ministério reconhecido e dado por Deus? Porque tem muita gente se autoconsagrando aí, que são chamados das fezes de Satanás, e estão jogando titica no ventilador, nos ouvidos dos outros, pensando que é pinico. Mas, na verdade, simplesmente eles querem se tornar pastor. Por exemplo, eu vejo alguns pastores, supostos pastores, que ou jovens ou homens que saem da IPDA. Eu tenho em mim algo que pode ser sim, e eu creio que é revelação até divina. Pergunto para você: a igreja IPDA não costuma sair consagrando pastores. Na verdade, ela não tem esses costumes.
de consagrar pastores, mas adquiri um costume pior de consagrar pastoras. Mas eu te pergunto, todas essas pessoas que saem dessas denominações IPDA, por exemplo, eles se intitulam pastores. Se o Davi Miranda, ou se os diretores, que se acham que tem poderes eclesiásticos lá dentro, não consagrou eles, quem consagrou então? Eu pergunto. Se não há consagração, não tem chamado de Deus, porque quando Deus chama, Ele confirma com o homem. Quando Deus chama, se Deus me chamou eu para ser pastor, quando eu fui para ser pastor, Deus me chamou, há 7 anos Ele ficava profetizando que eu iria ser pastor. Eu disse, Senhor, como é que é? Bom, apesar que eu fui fazer teologia, esses treinos um pouco, foi depois que eu fui consagrado a pastor. Mas Deus usou um pastor, que era vice-presidente de uma denominação aqui em Minas, chamada Portas Abertas, e que tinha 4.000 membros. E Deus usou ele, eu nem conhecia ele. E ele bateu na minha porta e disse, eu vim aqui para consagrar você a pastor. Chegou a hora, porque Deus me revelou. Há muito tempo ele tem falado que vai te consagrar. Eu disse, eu só vou aceitar a consagração depois de 7 dias no monte, eu e minha esposa. E o Senhor também. Se Deus mandou o Senhor me consagrar, e é de Deus, o que Ele me mostrar em visão na madrugada, Ele vai te mostrar também. Se eu contar, primeiro eu vou ouvir tua visão. E se for real, eu deixarei desse óleo na minha cabeça. Caso contrário, eu não aceitarei a sua unção. Então, não adianta você se auto-intitular pastor e se consagrar, porque você começa a erguer e você cai como uma pipa furada. Papagaio furado. E o que acontece? Então tem muitas pessoas que, embora tenham esse chamado sim, outros não. Mas se ser precipitadamente uma pessoa eclesiástica, um levita, levita não é escolhido, já é nascido. Na verdade, Deus até não capacita, não chama o capacitado, Ele já capacita. Mas Ele já capacita aquele que já foi feito para isso. A uns Deus deu cada um dom. 1 Coríntios 12. Então veja bem, que nós podemos ver que você se auto-titular pastor e abrir uma igreja e levar um rebanho, principalmente sem CNPJ de igreja, ou sei isso, aquilo outro, você nada mais é do que um falso profeta, violadores da lei, que estão ali enganando as ovelhas, porque são igrejas clandestinas. Igreja clandestina num país que libera a obra de Deus, apesar que está sufocada, mas registra-se. Então, se ela não se coloca dentro do parâmetro e registrar conforme a lei, ela é ainda clandestina. Mas nem todas as igrejas Deus chamou mesmo que registre. Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino de Deus, nem todos que estão em Israel são israelitas. Então a questão aqui, meu irmão, é o seguinte. Passados 7 dias que eu fui ao monte, debaixo de chuva, de vento, eu e minha esposa, do 7º para o 8º dia eu tive uma visão. E nessa visão que eu tive, sobre Deus confirmando a minha unção. Mas Deus não deixa ninguém enganado e ninguém assim. No outro dia chega o pastor e diz, vim te ungir. Eu disse, Deus te mostrou alguma coisa? Porque Ele me mostrou. Se Deus te mostrou o que me mostrou para mim, eu aceitaria a unção, com certeza. Ele disse para mim assim, não, Deus não me mostrou nada. Eu orei 7 dias, mas não me mostrou nada. Eu disse, bom, Ele me mostrou, eu sabia que Deus me mostrou para provar. Mas eu disse, Senhor, então, se o Senhor me mostrou esse sonho aprovando, e Ele não teve nenhum sonho, como é que fica a situação? Então, eu não vou aceitar. Talvez foi sonho de dormir pensando que foi aprovado e não é. Então eu falei, não vou aceitar, Deus abençoe, outro dia, quem sabe um dia. Ele disse, só que tem um detalhe. Deus não me mostrou para mim não, mas mostrou para minha esposa. Você quer ouvir? Eu falei, pode ser da tua esposa, de você, do teu filho, de quem for.
Porque quem sabe a visão que foi dada foi só eu e Deus. E a minha esposa, que está aqui do lado, sabe. Então não tem como ela dizer para vocês, não tem nenhum interesse. E a esposa dela, então, começou a falar o sonho para mim. E foi o mesmo sonho que ela teve, eu tive. Eu ali caí de água, de joelho, chorando. E ali aceitei a unção. Foi muita glória de Deus derramada naquele lugar. Mas como vocês sabem, como eu já fui chamado a pastor, eu desci ao inferno. E vocês podem ouvir meu testemunho aí. Testemunho do pastor Paulo Sérgio D.A. E vocês vão saber que senão vai ficar muito grande. Então, continuando para encerrar. Então, quando Deus confirma, pastor, desde quando me confirmou, no ano de 2000, 1999, eu tenho sofrido muitas afrontas, muitas perseguições, tempestade, mas estou de pé, porque o que Deus escolhe, Ele sabe escolher e Ele sabe quem firma. Já tive sofrido muito, eu, minha esposa, lutas de todos os tipos que vocês imaginaram. Mas quanto mais eu sofria, mais jejum e oração me colocava. Mais Deus ardia meu coração para isso. Isso é que fortalece. Deus não escolhe ninguém errado. Então, se eu estou na mídia, apacentando as poucas pessoas, estou feliz. Minha igreja não dá povo, não dá dinheiro, porque a verdade não dá mesmo povo nem dinheiro. Porque se eu estivesse pregando mentira, estaria como esses outros canais que estão lotados, quase milhões, estaria sendo idolatrado, estaria sendo ovacionado. Minha igreja estava lotada, estava abrindo igreja para tudo quanto é lado, tempo de pedra. Mas é tanto que eu não, sozinho abaixo de Deus aí, eu não tenho condições de pagar um templo, nem mesmo que eu tô, que é R$500 por mês, se Deus não usar os nossos irmãos aí para nos ajudar. O dia que Deus mandar fechar o templo de pedra, eu vou fechar. Continuo aqui, buscando, orando, levando a palavra. Então, meu irmão, cuidado quando você blasfema, porque todo espírito de ira, de ódio, de raiva, de blasfêmia que está na tua vida, é que vai com certeza dar um dislike aqui. Não é porque você é obrigado a concordar comigo. É porque a palavra de Deus é essa. Deus não obrigou ninguém a concordar com a palavra dele. Mas Deus deu de graça a quem queria receber. Então, no meu caso, eu tenho origem, tenho raiz. Tenho credenciais de outro ministério, a qual fui ungido, eu e minha esposa como missionária. Então, no sonho também eu via, na visão, a minha esposa recebendo a unção. Foi isso aí que a irmã até pegou e falou: "Ó, Deus não mandou só ungir o senhor, mandou ungir tua esposa missionária." Então, veja bem que a Santa Ceia existe. E quero deixar para vocês aqui, irmãos, isso não é heresia. Heresia e apostasia é dar tijolinho, rosa ungida. Ir para os curral, os chiqueiros, fazer um monte de papagaiada lá, da caneta ungida, pá, colher de pedreiro, chapéu ungido, perfume ungido, e aí, envelope ungido, mentir, revelar, revelações de mentira, campanhas de mentiras. Isso é heresia e apostasia. Mas heresia é santificar alguém do outro lado que tem desejo de estar junto com você e participar do mesmo sangue, da mesma carne, da mesma santidade, do mesmo ensino. Isso é heresia. Eu não aconselho e nunca mandei ninguém sair de um templo de pedra aonde prega a genuína palavra. Pelo contrário, antes de ser e tornar membro do meu ministério, eu aconselho, vai para um templo de pedra aí, vê onde tem uma igreja, um irmão, um pastor lá dentro, uma casa. Apesar que Deus não aprova o templo de pedra, mas Ele não falou que vai nos condenar. Ele falou que quando o templo de pedra estiver profano, blasfemando, sai dela, povo meu, para não ser destruído juntamente com essa Babilônia. Então essas denominações, como que esse povo que me procura, eu vou mandar para que templo?
Se as igrejas que eu conhecia, elas se corromperam e caiu, hoje são chamadas caídas, eu quero dizer que dentro dessas igrejas tem muitos remanescentes, homens e mulheres de Deus. Mas dentro delas vai sair muitos lobos devoradores também, para abrir novas igrejas, para tentar pegar esses irmãos, porque o negócio deles é dízimo, oferta, e levar as almas deles para o inferno. Então, as igrejas que assinaram o tratado com o anticristo e o Papa Francisco estão no site do governo. Como é que eu vou mandar as pessoas ir para uma igreja que está corrompida, adulterando, cheia de prostituição, cheia de vaidade, cheia de... Os pastores lá estão tudo compacto com maçonaria. Como é que eu vou mandar? Uma igreja que pregava antes santidade, hoje agora já prega hoje apostasia, heresia, hoje já dá tudo, já dá arruda, já... quer dizer, pinta de preto, faz também tanta coisa. Então como é que eu vou mandar? Para onde? Se essa alma está pedindo socorro e eu posso apacentar ela à distância, por que eu não vou apacentar ela? Se eu sirvo para apacentar ela à distância e dar a palavra, a comida espiritual para ela se santificar, e Deus transformou, lavou ela com sangue remido, remiu ela, e só falta ela tomar a Santa Ceia, por que ela não pode participar da Santa Ceia? Acaso ela é imunda? Ou acaso vocês podem invalidar a palavra de Deus, invalidar a santidade de Deus e falar por alguém, ou seja, dominar a fé de alguém? A fé é individual. A Santa Ceia também é individual. Pastores que estão fisicamente dentro da igreja dão ceia para pessoas que estão em pecados piores, e muitos pastores estão pior do que essas pessoas. Mas ele não está vendo porque oculta aos olhos dele, Deus não revelou, e nem a igreja está sabendo, porque ela procura o pecado. Então, pastores corruptos vai ter em todos os lugares. Pastores corruptos vai ter também online. Tem online aí para vocês verem, tem muitos. Muitos que mentem, trocam o nome de Jesus, chamando de outro nome. Fala que o nome de Jesus é cavalo. E aí, como é que fica a situação, meu amado? Minha amada. Então, para encerrar aqui, já falei 2 vezes, o que acontece? Se você acredita que uma pessoa enferma, com um copo de água do outro lado, participando de um culto de libertação, e o pastor vai orar por ela, que ela pede oração, ou nem pede, mas ela está com um copo de água ali, e através daquela água consagrada, Deus vai fazer um milagre na vida dela. Se você acredita que Deus tem poder de transformar a água em uma água de cura divina, você não pode invalidar que também Deus tem poder de transformar o vinho que essa irmã está, o pão que essa irmã está, o irmão está, no sangue de Cristo e na carne de Cristo, ministrada por um sacerdote, por um pastor. O máximo aí um presbítero, se for mandado pelo pastor. Com certeza ele pode. E aí? De presbítero acima. Então, como é que fica a situação? Vai invalidar? Tem valor ou não tem uma ceia online? Agora você vai falar, poxa, não existe. Não existe. Ou não existia. Eu também não sabia. Os discípulos nunca fez isso porque não existia internet. Mas Deus já estava preparando. Deus sempre tem um escape para o teu povo, irmão. Vamos parar de ser herege. Vamos parar de me chamar de falso profeta, de herege, que eu estou inventando coisa que não é da Bíblia. Você vem com tanto versículo, capítulo isolado, só texto, nunca contexto, mas não tem interpretação do Espírito Santo. Eu me sentiria bem se eu estivesse na tua igreja e não tivesse um pastor para me apacentar nesse sistema de pedra, e eu tomando Santa Ceia. Estaria que a comunhão ela é individual. Ela é particular, ela não é em conjunto, ela não é, eu não vou salvar você, você não vai salvar eu, é entre eu e Deus. Se eu morrer agora, você vai me acompanhar até o céu ou até o inferno? Não vai. Então, nosso negócio é com Cristo, a nossa reunião com Cristo é espiritual, não é carnal. Vamos parar com isso, irmão. Eu quero dar um recado para você que se diz cristão, um homem de Deus. Você pode não entender o que eu entendi, não entender e não interpretar o que eu interpretei, mas futuramente Deus vai te mostrar. Você vai chegar um momento que vai estar nesse mesmo problema. Neste mesmo problema. Algumas pessoas vão chegar, vai ligar para você, vai pedir essa ajuda e não tem outro lugar, e ele acredita no que você prega, até mais do que acredita em mim, do que eu prego. O que você vai falar com ele? Mandar ele para Babilônia? Vai para a igreja católica. Não tem uma igreja evangélica, ele não vai. Mas todas as igrejas já estão satanizadas. Eu considero essas igrejas satanizadas, os líderes principalmente, né? Mas tem muitos homens e mulheres de Deus ainda lá dentro que vai enxergar a luz. Mas o Deus desse século tem cegado, tem de ver todo mundo. Então veja só, Assembleia, Quadrangular, Universal, Batista, IPDA, Congregação Cristã do Brasil, Metodista, Católica, Mundial, Universal e
acendi um bando aqui, todos eles uniram, assinaram um tratado entre eles. Aí eu, sabendo disso, seria muito hipócrita pegar e falar, irmão, vai para essa igreja. Por isso que eu não mando ninguém ir para outras denominações. Eu não conheço nenhuma igreja que prega o que eu prego, então eu não vou mandar ninguém ir para lá. Fala, irmão, você tem duas opções, procurar um tempo de pedra onde você se sente bem, onde prega essa verdade, ou então você ficar com a gente online, ficar com a gente à distância. Cadastre, entre no app Neon Pentecostal, seja um membro à distância e toma Santa Ceia todo terceiro domingo com a gente do mês. Porque tem validade. Você ignorar isso, você anula o poder de Cristo. Você é Satanás para vir despregar a palavra dele, para enganar o povo, para anular o poder dele, para trocar a verdade pela mentira. Afinal de contas, você que não acredita nisso, você que fica me satanizando, me chegando e falando um monte de coisa, dizendo que eu sou herege, isso, aquilo outro, você terá que prestar conta diante de Deus. As almas que acreditam no que eu prego estarão no dia do juízo final para te condenar. Saiba disso. Por quê? Porque você não pode, você que é homem de Deus, esse recado é para os homens de Deus, não pode de forma nenhuma satanizar um homem de Deus. É muito perigoso, irmão. Você tem que ter o dom do discernimento para saber se verdadeiramente se é homem de Deus ou não. Se tá incluído no rol de Deus ou não. Meu irmão, nós veremos muita apostasia, ficaremos de boca caída, enquanto você está preocupando e dizendo que eu sou herege, olha a África, o tanto de falso profeta que está fazendo milagres extraordinários aos olhos da humanidade, e são tudo poderes de mentira. Enquanto eles estão fazendo a festa, você não está vendo essas heresias, essa verdade. Mas se heresia é santificar o povo que estão dispersos, sem pastores, faminto da palavra de Deus, porque a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus, é dar ceia para eles. Se a heresia é esta, eu vou ser herege. Mas é um herege salvo, um herege liberto, um herege que estará entrando no paraíso, um herege de Cristo. Eu vou ter o maior prazer de estar lá no dia do juízo para apontar o dedo para você e te condenar. Tenha certeza disso. Por quê? Porque você rejeita a verdade. Você rejeita aquilo que é verdadeiro. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Esta é a verdade. A verdade é Jesus. Se você está me vendo pela internet e você sente o Espírito Santo de Deus te mover, e o Espírito Santo de Deus te revela quem eu sou, pois Deus não deixa ninguém enganado. Eu não sou falso profeta, eu não sou enganador, e comigo a palavra de Deus é mais dura e mais severa. A chicotada comigo aqui é assim, ninguém quer, porque meu canal, por mais que eu tenha aí, que era para ter aí milhões aí, seguidores, se eu fosse herege, tinha. Como não é, irmão? Os escolhidos estão aqui. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Prefiro pregar para 2, 3 a verdade, todos serem salvos, do que ir com 1 milhão para o inferno. As igrejas estão lotadas. Agora, o que o povo está, os mercenários, os lobos estão aí chorando, é porque o povo está acordando para a realidade. Está sabendo que verdadeiramente Deus ia colocar. Assim como Deus também, Jesus disse que falsos profetas iam vir, Jesus também colocou os santos para chegar e ajudar os santos a se encontrar. Tá aí, irmãos. Eu tenho testemunho para contar. E digo, não apacento ovelhas por causa dos seus bens. Eu não apacento os bens das ovelhas. Eu apacento as ovelhas. Quem apacenta os bens das ovelhas são elas. Elas que apacentam. E o Deus de paz, o Deus de Israel, o Jesus Cristo que morreu numa cruz, que hoje me colocou neste lugar para evangelizar e falar para vocês essa verdade, ele testifica tudo isso que eu falo para vocês. E você que é homem e mulher de Deus, sabe que eu não estou enganando ninguém, porque o meu ministério não fez tratado nenhum com o anticristo, mas os seus fez. E vocês breve verão que muitos se espalharão, e muitas pessoas estarão dispersas, e muitos pastores se levantarão, dizendo ser eles homens de Deus, e enganarão a muitos. Aí sim, se você não tiver o discernimento do Espírito Santo de Deus, você já era. Eu digo uma coisa para vocês. Não é fácil, mas eu já combati muito falso profeta. E se tiver mais aí, vou continuar combatendo. Pode ter certeza disso, porque morrer para mim é lucro. Entendeu? Esta é a razão. Que Deus abençoe vocês. Ceia online tem validade sim. Tem sim. Certo? Se tem validade de você sair daqui lá na Bahia, dar Santa Ceia para alguém, porque não tem
o poder de Deus também não faz. Será que você é o Tomé só crê vendo? Não faz um efeito? Se você não crê no copo de água transformado e fazer um milagre, você não crê na transformação da ceia. Você é um herege. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Meu irmão, aqui dentro é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que mora. Se você quer ouvir a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, vós sereis livres. João 8, 36. Então, meu alvo é almas para o reino de Deus e derrubar os hereges. Resgatar do inferno o que o diabo roubou do meu Pai. Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Espero aí que... Espero que vocês me entendam. Não aceite chamar você de desigrejado. Não aceite te chamar de desigrejado. Não anule o templo do Espírito Santo. E outra, você não é desigrejado. Você é a igreja. Creia nisto. Creia nisto. Só um minutinho aqui. Deixa eu colocar os olhos aqui para ver como é que tá aqui, porque tem que chegar melhor. Então creia nisto. Você é a igreja. Nunca aceite chamar você de desigrejado. Não existe desigrejar a própria igreja. Só herege e malignos, homens do diabo, que inventam essa desgracença para separar você do amor de Cristo. Cristo é o cabeça e você e eu somos a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo o máximo.